Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo, muito bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre o tratamento da pneumonia adquirida na comunidade após a nossa vinheta. Então, como nós vimos, o tratamento da pneumonia ele é principalmente empírico. Ou seja, ele é baseado nos patógenos mais prevalentes e é exatamente a epidemiologia dos patógenos mais prevalentes quem vai guiar a terapêutica. Entretanto, existe também o tratamento específico, aquele tratamento dirigido, e ele é feito principalmente para os pacientes hospitalizados, na qual foi solicitada a cultura. E a cultura ela vai guiar e vai ajustar o tratamento. Além disso, a cultura também vai auxiliar na terapêutica sequencial. O que é que vai ser adicionado além do que já vinha sendo feito de forma empírica? Então aqui nós podemos ver como é feito o tratamento empírico da pneumonia adquirida na comunidade. Então, como nós vimos, a pneumonia ela pode ser classificada de acordo com o grau de gravidade, de acordo com a gravidade da infecção. Isso baseado naqueles critérios que a gente viu, naqueles índices, nos indicadores, como por exemplo o CURB 65, que vai nos dar um score que vai poder classificar, que vai nos dar subsídios para classificar o paciente com a pneumonia em determinada gravidade. Então, se o paciente ele tem uma pneumonia de baixa gravidade, a principal forma de infecção dessa pneumonia são pneumococos, pode ser também micoplasma, clamídia e hemófilos. Para esses micro-organismos, o tratamento ele é ambulatorial e será utilizado antibióticos de espectro reduzido, como nós veremos mais adiante. Já se o paciente ele é acometido por uma pneumonia de média gravidade, de acordo com os scores de CURB 65, por exemplo, além de pneumococos, micoplasma, clamídia e hemófilos, que podem também produzir uma pneumonia de média gravidade, nós temos aí também a possibilidade dessa pneumonia ser de origem de enterobactérias ou da legionela. Por essa razão, há necessidade de ampliarmos o tratamento ele é hospitalar, como nós vimos, e há necessidade de ampliarmos o tratamento para uma antibiótico terapia de largo espectro. E se a pneumonia for de alta gravidade? Se a pneumonia for de alta gravidade, além dos micro-organismos anteriores, existe também a possibilidade dessa pneumonia ser provocada por estafilococos e por pseudomonas. A pneumonia de alta gravidade, o tratamento dela é em UTIs e a necessidade não apenas de utilizar antibióticos de largo espectro, como utilizar esses antibióticos em associação. Então aqui nós podemos ver exatamente o algoritmo para tratamento da pneumonia adquirida na comunidade. Se o paciente ele tem uma pneumonia considerada leve, o tratamento ele é feito ambulatorialmente. E aí nós temos dois grupos de pacientes. Aqueles pacientes que são previamente rígidos, ou seja, não tem nenhuma comorbidade além da pneumonia. Esses pacientes são tratados com macrolídeos. Quais são os macrolídeos? Azitromicina de 3 a 4 dias na maioria das vezes ou claritromicina 7 dias para o tratamento completo. Além do macrolídeo, além da azitromicina e da claritromicina, uma alternativa terapêutica é um beta-lactâmico. Na maioria das vezes é administrado amoxicilina por 7 dias. Quando é que se utiliza beta-lactâmico? Quando há falha terapêutica no tratamento com macrolídeo, por exemplo. Já se o paciente ele é tratado ambulatorialmente, ou seja, a pneumonia dele é considerada leve, mas ele apresenta comorbidades, doenças associadas, pode ser uma hipertensão, uma DPOC, pode ser uma diabetes, se ele tem doenças crônicas que podem diminuir a imunidade desse paciente, ou se o paciente utilizou antibióticos nos últimos 3 meses, o tratamento não é feito apenas com macrolídeo, mas com macrolídeo associado ao beta-lactâmico. Ou
pode-se utilizar em lugar dessa associação uma quinolona. Isso é feito porque há possibilidade do paciente evoluir para uma pneumonia mais grave se ele tiver doenças associadas. Por essa razão, o esquema terapêutico ele é baseado justamente numa pneumonia mais grave do que a pneumonia tratada em ambulatórios. Aqui nós podemos ver o algoritmo completo. Então já vimos como é feito o tratamento para os pacientes ambulatoriais. Mas nós vimos que se o paciente ele tiver uma pneumonia mais grave, ou seja, uma pneumonia considerada moderada, ele vai precisar ser internado. E se ele precisar ser internado, ele terá a possibilidade de ter infecção por outros micro-organismos associados à pneumonia mais grave, como por exemplo a legionela. Por essa razão, o tratamento ele é feito ou com quinolona respiratória ou com associação beta-lactâmicos mais macrolídeos. Observem que esse esquema terapêutico ele é exatamente igual ao tratamento dos pacientes ambulatoriais com doenças associadas. Isso é feito para evitar, ou seja, como profilático, para que a pneumonia ambulatorial com doenças associadas, ela não evolua para uma pneumonia mais grave. E o uso de quinolonas ou da associação de beta-lactâmicos com macrolídeos, ele é feito justamente porque existe um risco para a pneumonia mais grave dela ser provocada pela legionela, que é uma bactéria gram-negativa, e os beta-lactâmicos, eles têm uma pouca ação em bactérias gram-negativas, por isso há necessidade de associar com macrolídeos, ampliando assim o seu espectro. Ou utilizar uma quinolona respiratória, que o espectro é ainda maior do que beta-lactâmicos e macrolídeos usados associadamente. Para os pacientes com pneumonia grave que precisam ser admitidos em UTI, há necessidade de saber se existe ou não risco de pseudomonas. Lembrem-se que para os pacientes que têm pneumonia grave, existe um risco de pseudomonas, existe um risco dessa pneumonia ser causada por Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-positiva. Então, por existir essa possibilidade do Staphylococcus aureus estar envolvido com essa pneumonia, sempre usaremos beta-lactâmicos, que são antibióticos ótimos para tratar infecções por gram-positivos. Então vejam que, se não houver risco de pseudomonas, a associação é beta-lactâmicos mais quinolonas, uma vez que existem outras bactérias gram-negativas envolvidas na pneumonia grave, ou beta-lactâmicos mais macrolídeos. Mas se houver risco de pseudomonas, a associação ela é sempre fixa, beta-lactâmicos com quinolonas. Haja visto que a quinolona é mais ativa contra pseudomonas do que os macrolídeos. E quais são os critérios de estabilidade clínica? Como é que a gente pode dizer que o paciente com pneumonia ele está clinicamente estável? Então, o paciente ele deve estar afebril por 48 a 72 horas e não apresentar mais que um sinal de instabilidade clínica antes de se suspender a terapia. E quais são os sinais de instabilidade clínica? Temperatura axilar menor do que 37,8 graus Celsius, frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto, frequência respiratória menor do que 24 movimentos por minuto, pressão arterial sistólica superior a 90 milímetros de mercúrio, saturação arterial de oxigênio superior a 90%, e estado mental normal. Então, esses são os critérios para dizer que o paciente ele está clinicamente estável. Para que a gente possa dizer que o paciente está clinicamente estável, ele precisa estar afebril por 48 a 72 horas e não apresentar mais do que um dos sinais de instabilidade clínica que apresentamos aqui. Em nível ambulatorial, se o paciente apresentar instabilidade clínica, ou seja, febre e alguns dos critérios mostrados aqui, ele deve ser reavaliado, deve-se indicar internação hospitalar, já que ele está em nível ambulatorial, e prolongamento
prolongar a terapia. Todos esses são sinais considerados de fracasso terapêutico, ou seja, o paciente precisa alterar o esquema de antibióticos e o paciente precisa ser hospitalizado. Então, respondendo a nossa pergunta 4, os critérios para se dizer que houve ou não fracasso terapêutico é que o paciente precise alterar o esquema de antibióticos e precise ser hospitalizado, e esses serão guiados pela instabilidade clínica. E a prevenção? Como é feita a prevenção para a pneumonia? Então, a prevenção é feita com vacina anti-influenza, que são indicados para adultos com mais de 50 anos, portadores de doenças crônicas, também pacientes imunossuprimidos ou com doenças neuromusculares, também para gestantes, pessoas institucionalizadas, cuidadores de pacientes de risco e também profissionais de saúde. Todas essas pessoas, todos esses grupos precisam ser vacinados contra a influenza e isso, de certa forma, irá prevenir para que o paciente não evolua para uma pneumonia. Também existe a vacina antipneumocócica, que vai exatamente prevenir para a pneumonia causada pelo Streptococcus pneumoniae. Também existem alguns critérios para indicação. A indicação para a vacina antipneumocócica é para pessoas com idade superior a 65 anos, também para pessoas entre 2 a 64 anos, mas que sejam portadoras de doenças crônicas como DPOC, diabetes, alcoolismo, hepatopatia crônica, além de pessoas esplenectomizadas ou com fístula licórica, para os pacientes imunodeprimidos, sejam com AIDS, insuficiência renal crônica, hepatopatas com neoplasias ou que fazem uso de corticoides, além de pessoas institucionalizadas. Todas essas existe indicação para vacina antipneumocócica, já visto que essas pessoas têm um risco maior de contrair uma pneumonia por Streptococcus pneumoniae e vimos que essa bactéria pode estar envolvida com diversos níveis de gravidade para a pneumonia, portanto, uma forma de se prevenir é utilizar a vacina antipneumocócica. E quais são as medidas de suporte? Além do antibiótico, que vai tratar a infecção, há necessidade de se fazer um suporte terapêutico, por exemplo, utilizando uma hidratação. O paciente com pneumonia, como nós vimos, ele produz muita secreção, então a hidratação vai facilitar a eliminação dessas secreções, além de repor as perdas de líquido, seja pela febre, seja pela respiração. O paciente com pneumonia também tem os níveis baixos de oxigênio, a necessidade de se fazer uma oxigenoterapia, também ventilação e também um suporte nutricional. E se o paciente não for tratado ou se ele foi tratado tardiamente, ele pode complicar. Existem algumas complicações comuns para a pneumonia. Para a pneumonia viral, as principais complicações são a desidratação, a hipoxemia, ou seja, a baixa na concentração de oxigênio no sangue. Também os pacientes com pneumonia viral podem ter apneia, ou seja, podem ter uma parada respiratória. Podem também evoluir para atelectasia, ou seja, parte do pulmão pode ficar sem ar, vai existir, portanto, um comprometimento nas trocas gasosas. Também o paciente com pneumonia viral pode evoluir para uma insuficiência respiratória aguda ou pode ter a síndrome da angústia respiratória do adulto. Além da bronquiectasias, a bronquite obliterante, alguma displasia broncopulmonar e também alterações da função pulmonar. Já a pneumonia bacteriana, as principais complicações é o derrame pleural, também o MPM, ou seja, o aparecimento de líquido pleural purulento, o piopneumotórax, o pneumatocelos, que são cistos de ar no parênquima pulmonar, além do abscesso pulmonar. Também é comum na pneumonia bacteriana, como complicação, a paquipleurite, ou seja, uma inflamação da membrana da pleura e alterações da função pulmonar. E para outras pneumonias é comum como complicações a hipoxemia grave, a insuficiência respiratória aguda, também a síndrome da angústia respiratória do adulto. E para essas pneumonias, como normalmente elas estão associadas a uma imunossupressão, a mortalidade ela acaba sendo mais elevada
do que a pneumonia viral e do que a pneumonia bacteriana. Então, como nós vimos, existem muitos antibióticos que podem ser utilizados para o tratamento da pneumonia, como os beta-lactâmicos, como as quinolonas, mas os macrolídeos eles foram escolhidos para que a gente pudesse detalhar um pouco mais como eles são usados para tratar a pneumonia. Então, os macrolídeos apresentam, como características principais esse anel lactona macrocítico, são comuns nos 3 representantes macrolídeos, a claritromicina, a eritromicina e também a azitromicina. O mecanismo de ação é o bloqueio da síntese proteica e dependendo da concentração que se utiliza, o macrolídeo ele pode ter uma ação bacteriostática, ou seja, inibir o crescimento bacteriano, ou pode ter uma ação bactericida em altas concentrações. Então nós podemos ver aqui exatamente a farmacodinâmica. Tem vários antibióticos nessa imagem, todos eles agindo na síntese proteica, mas o destaque aqui está para os macrolídeos que se ligam na porção 50S e vão impedir a translocação péptica. E o que é essa translocação péptica? Podemos ver aí exatamente as 2 subunidades do ribossomo que repousa sobre uma fita de RNA mensageiro, que é a fita MOLD, que vai guiar a síntese dos aminoácidos para a formação das proteínas. Nós podemos ver também que existem 2 RNAs transportadores, um ligado na cadeia polipeptídica em crescimento e o outro trazendo um novo aminoácido. Durante essa síntese proteica, durante a adição de novas cadeias de aminoácidos, a cadeia polipeptídica, esse ribossomo ele vai andar fazendo a leitura das trincas de bases nitrogenadas. O processo de translocação é exatamente esse movimento do ribossomo em cima do trilho, em cima do RNA mensageiro. Então o macrolídeo ele vai frear isso, consequentemente a síntese proteica ela é interrompida. Do ponto de vista da farmacocinética, a maioria dos macrolídeos eles têm baixa biodisponibilidade por via oral. Isso acontece porque eles sofrem interferência com alimentos, eles sofrem um processo de hidrólise, que é muito comum com a eritromicina, mas é pouco comum com a azitromicina e com a claritromicina, principalmente com a claritromicina. Então, por essa razão, que a eritromicina ele vem na forma de sais. É, por exemplo, o estolato de eritromicina, que visa proteger a molécula dessa ação hidrolítica. Do ponto de vista da distribuição, os macrolídeos eles apresentam elevada concentração na secreção pulmonar, então eles já são ativos contra bactérias que causam infecções pulmonares e eles também são muito bem distribuídos para a secreção pulmonar, ou seja, une o útil ao agradável. Também são bem distribuídos na pele e também nas tonsilas, por essa razão também são utilizados em infecções de pele e infecções da faringe. O tempo de meia-vida varia dependendo da molécula. Para a eritromicina, o tempo de meia-vida é apenas 2 horas, mas para a claritromicina são 8 horas e para a azitromicina são 72 horas, por isso o regime posológico também varia. A ligação às proteínas plasmáticas varia entre 50% a 60% aproximadamente. Todos eles são metabolizados pelo fígado e são eliminados ou por via renal ou por via biliar. A eritromicina e a azitromicina são eliminados por via biliar, mas a claritromicina apresenta, além da via biliar, também a via renal em igual proporção. Quais são as indicações dos macrolídeos? Podemos ver por essa imagem aqui que claritromicina e azitromicina são utilizados para pneumonia adquirida na comunidade, mas a eritromicina não tem essa indicação. A eritromicina é principalmente indicada para coqueluche, doença do legionário, cancroide, donanvanose, linfagranuloma venéreo, clamidíase e tricomoníase. Já a claritromicina e a azitromicina têm indicações muito parecidas. Também são indicadas para coqueluche, além da pneumonia adquirida na comunidade, como nós vimos, mas também podem ser utilizadas para sinusite bacteriana, são utilizadas para faringite estreptocócica com segunda linha. Nós veremos ainda em aula futura, para exacerbação de DPOC e bronquiectasia, também para gonorreia não complicada, e vemos que a claritromicina também pode ser utilizada na profilaxia da endocardite e também na infecção pelo H. pylori. As principais reações adversas são produzidas pela própria eritromicina. Então, a eritromicina está envolvida, por exemplo, em náuseas e diarreia, que é a principal reação adversa associada a essa classe de antibióticos.
de 6 a 10%, são distúrbios gastrointestinais. Também a eritromicina está envolvida com a icterícia e com a ototoxicidade juntamente com a azitromicina. E quais são as principais interações? As principais interações são decorrentes da possibilidade de eritromicina e claretromicina serem inibidores enzimáticos do sistema P450. Ao inibir esse sistema enzimático, irá aumentar a concentração sérica de diversos antibióticos, de diversos fármacos, como a atorvastatina, como a carbamazepina, como a ciclosporina, simvastatina, a teofilina, o valproato, a varfarina e também os inibidores de protease. Todos esses fármacos, eles têm como enzima metabolizadora a mesma enzima na qual os macrolídeos inibem no sistema P450. Por essa razão, os níveis elevados irão produzir toxicidades dos mesmos fármacos que são administrados concomitantemente com os macrolídeos. E do ponto de vista da gestação e da lactação, nós podemos ver que os fármacos mais seguros são a azitromicina e também a eritromicina, com níveis de evidência B, ou seja, sem evidência de risco para a gestante, para o feto, e são moderadamente seguros para o lactente com o uso desse antibiótico pela lactante. Já a claretromicina, o risco não é descartado, o nível de evidência é C, o risco não é descartado para a gestante e para o feto. Então, se a paciente tiver uma pneumonia, por exemplo, e estiver gestante, é mais recomendado o uso da azitromicina do que da claretromicina. Então, você gostou da aula? Você acha que as informações que eu trouxe elas foram relevantes? Você acha que o conteúdo ele foi bem produzido? Então não esqueça de compartilhar com outras pessoas que também podem apreciar esse conteúdo. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Afinal de contas, todos os vídeos novos que forem postados no canal, você pode receber uma notificação. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aqui na tela nós temos algumas delas. Lá nós podemos trocar uma ideia, nós podemos ampliar toda a discussão que iniciamos nessa videoaula. E aqui nós temos as referências usadas nessa videoaula. Foi a Fisiopatologia da Doença, uma introdução à medicina clínica, também um manual de farmacoterapia, além do livro Farmacologia Clínica, da Rosane Gomes, e Farmacologia Clínica e Terapêutica, do Dani Fuchs. Até a próxima videoaula.